Olá, meus amigos e minhas amigas. Estou apresentando aqui um vídeo longa-metragem de aproximadamente 38 minutos, em que nós vamos estar apresentando todo o nosso material que nós trabalhamos para ser eleito governador do Amazonas, passo a passo de tudo que nós fizemos ao longo da nossa campanha eleitoral, em que nesse vídeo eu vou estar contando um pouco da minha história e de tudo que nós fizemos ao longo desse tempo. Esse é o nosso projeto muito importante que nos capacitou a ser qualificado para ser prefeito, ser governador. E é com essa força de trabalho que nós estamos diariamente trabalhando para melhorar a vida das pessoas integralmente. E esses foram os nossos projetos políticos que nós apresentamos para a sociedade, para a população. E de onde eu vim? Nasci em Quari, sempre cursei os meus estudos no ensino estadual do estado e participei dos eventos esportivos que aconteceram no estado durante a minha adolescência, juventude, e depois que eu terminei o ensino médio, fui cursar uma universidade em que eu escolhi cursar medicina. Depois que eu voltei para o município de Quari, eu abri uma empresa de eventos aqui no município de Quari. E trabalhei por um ano e pude formar um grupo de amigos, um grupo político, e me dediquei a ser candidato a governador ou a prefeito de Quari. Ser candidato a prefeito de Quari. Com muita luta, com muito trabalho, conquistei o cargo de prefeito de Quari, eleito com 25 mil votos em 2020. Os poderosos aqui do município não querendo aceitar e tal. Tivemos uma eleição suplementar em que nós fizemos um trabalho muito mais intensificado, visitamos os bairros, falamos com a população e aumentamos a nossa votação para 32 mil votos na eleição suplementar. E novamente armando uma situação contraditória, dizendo que o meu trabalho é conspiração contra a, a máquina pública, mas tudo que nós fizemos e estamos fazendo até hoje é para melhorar verdadeiramente a vida da população e, por consequência do bom trabalho que nós estamos fazendo, melhorar a minha vida e a vida das pessoas que eu gosto e que estão perto de mim. Então, quando eu tive 32 mil votos, eu tive a oportunidade de ser candidato a governador do Amazonas. E aí
fui trabalhando meu nome, mandando cartas pros prefeitos, pros prefeitos de todas as cidades do estado do Amazonas. Fui falando nosso projeto, nossas propostas. E tivemos acesso a... Estava continuando fazendo campanha para ser candidato a governador pelo partido que eu estava na época, que era o PSL. Então aconteceu de o Bolsonaro ir pro PL. Tá, eu me mantive no PSL trabalhando aqui no município de Quari. Foi se aproximando das eleições, aí o PSL foi extinto, assim, acabou o PSL, aí surgiu um novo partido em que o ex-governador do Amazonas se candidatou pelo União Brasil, que foi o partido que o PSL virou. Então, como o presidente Jair Bolsonaro foi pro PL, eu decidi acompanhar o presidente pelo fato de estar fazendo campanha, participando da divulgação de informações. E aí fui junto pro PL. Foi quando eu conheci o grupo político, como que funciona as situações partidárias. Foi quando nós conheci o grupo do PL, apresentei o nosso grupo político pro PL, apresentei o nosso projeto político pro PL para melhorar o estado do Amazonas e fui muito bem recebido na convenção, assim, me trataram super bem. Tive um problema de indigestão, tive que sair bem rápido, mas quero dizer que nós trabalhamos dia a dia. Não acompanhei o presidente Jair Bolsonaro. Fizemos campanha, fizemos vários eventos de divulgação pública. Visitei os bancos, os tribunais de justiça, visitei as câmaras dos vereadores, pude conversar com o prefeito de Manaus, tive a oportunidade de conhecer todos os prefeitos do estado do Amazonas, apresentar o nosso projeto para o estado do Amazonas, apresentar as nossas propostas de melhoria para o estado. E com isso nós fomos ganhando reconhecimento assim, em todos os lugares do Amazonas. Fomos ganhando destaque nas pesquisas. E aí foi quando nós ganhamos espaço em Manaus. Fui conhecendo os grupos políticos que tem em Manaus. Tem vários grupos políticos importantes nos bairros. Cada bairro tem um grupo político e a nossa proposta foi aceita, muito bem aceita, pelo fato de ser um jovem do Amazonas com ideias revolucionárias para melhorar o estado, defendendo a pátria do lado do presidente Bolsonaro, que já me possibilitou um grupo político. Eu não tinha um grupo político estadual, eu tinha um grupo político em Quari, que tinha algumas pessoas que moravam em Manaus. E também minha família, assim, que eu tenho família em várias cidades do estado do Amazonas. Mas o grande trabalho mesmo assim foi do grupo político vinculado ao presidente Jair Bolsonaro e ao PL. Foi o grupo que me ajudou a ser eleito, a minha família que me deu o suporte. Assim, mas o maior trabalho foi do grupo político. E
não tirando o mérito do presidente que dia a dia foi me instruindo assim de como fazer uma campanha limpa, tipo, divertida assim, com algumas coisas pra tipo, quebrar o gelo, né, da guerra que a eleição instaura no estado. Nós fomos levando a nossa campanha, mostrando oportunidade para todos os ex-candidatos a governadores. Fizemos contatos com personalidades internacionais como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente Jair Bolsonaro e também várias personalidades aqui do nosso estado, como o deputado estadual Atila Lins, o deputado federal Silas Câmara, Alfredo Nascimento, Eduardo Braga, Amazonino, Wilson Lima, várias personalidades conhecidas aqui no estado do Amazonas. Pude participar do show do Guns N' Roses, muito intenso, lotamos o estádio da Arena da Amazônia. Também fizemos várias propagandas políticas na internet, trabalhando o nosso nome, trabalhando o número do nosso partido. Eu usei a estratégia de não ofender nessa eleição, primeiro, porque eu era uma especulação pro estado do Amazonas. Ninguém me conhecia de fato, então ganhei visibilidade pelo fato de ter disputado a eleição para prefeito, ganhado da família Pinheiro de um jeito bem underground e disputar a reeleição, aumentar a votação e ganhei a possibilidade de ser candidato a governador do estado do Amazonas. Quando eu cheguei em Manaus, pude ter contato com os meus amigos de faculdade, que tudo hoje em dia, através da tecnologia, pode ser integrado através das informações que nós estamos proporcionando para a população em geral. E registrando dia após dia o nosso trabalho, as nossas pesquisas, os nossos votos e fazendo esse trabalho de popularidade, se popularizando na internet, se popularizando nos grupos de WhatsApp. Nós fomos crescendo, trabalhando junto com dentro das igrejas, conversando com os pastores, conversando com as lideranças políticas do estado do Amazonas. Conhecemos grandes pessoas assim que vão fortalecer o nosso governo, vão fortalecer o nosso governo. Eu não tenho motivos para declarar guerra a quaisquer cidadão do estado do Amazonas. Sendo governador hoje, nós vamos iniciar o nosso trabalho da forma certa e espero que possamos conseguir realizar todos os nossos compromissos que estamos nos propondo como governador do estado do Amazonas. Quero governar, trabalhar para melhorar a vida da população aqui do estado do Amazonas. E eu apoiei o presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno e no segundo turno.
tinha compromissos políticos com o presidente Jair Bolsonaro. Certo. Eu ganhei para governador do estado do Amazonas. Certo. O presidente Jair Bolsonaro não ganhou para presidente do Brasil. Quem ganhou para presidente do Brasil foi o Lula. E aí, o que nós vamos fazer? Eu tenho a seguinte opção: começar a fazer militância dentro do PL e lutar para ganhar a eleição para presidente, que é um risco para o estado do Amazonas. E principalmente para mim, eu estou tomando uma decisão muito importante para o estado do Amazonas, para a política do estado do Amazonas, de trabalhar para melhorar o estado do Amazonas e contribuir para a melhoria do Brasil de forma simultânea. Não tem como governar o estado sem falar com o presidente. Então, eu hoje nunca tinha me pronunciado relacionado a essa questão, mas estou me preparando para ir conversar com o presidente e dizer o que os nossos projetos para o Amazonas, o que nós pretendemos fazer nesses 4 anos, e vamos ver a posição dele relacionado ao que pode ser feito de acordo com o que nós estamos solicitando. Então, gente, esse é o meu procedimento. O que isso vai melhorar para a população do estado? A população do estado vai receber benefícios de acordo com o que for aprovado no nosso plano de desenvolvimento para o estado do Amazonas. Já entramos em contato com o presidente da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas. Já entramos em contato com os senadores do Amazonas. Já conversamos com grande parte dos deputados federais, grande parte dos deputados estaduais. Quero firmar uma parceria muito importante com todos os vereadores do estado do Amazonas. O vereador é uma classe muito importante para a política do estado do Amazonas. Quero também reafirmar aqui o meu compromisso com os prefeitos do estado do Amazonas e dizer que todas as demandas do estado do Amazonas serão levadas a Brasília e apresentadas ao presidente, e eu pedi ao deputado do nosso partido para que eu pudesse me pronunciar em um discurso de 25 minutos no Congresso Nacional, em que vou estar apresentando o nosso plano de proteção à Amazônia, que é um plano muito importante para todo cidadão, para toda cidadã que vive aqui no nosso estado. Vendo esse novo momento da política em que estamos vivendo, como vocês já perceberam, eu não sou um político de
de drama, não gosto muito de... Sou um cara que gosta das coisas tranquilas. Sim. Vamos fazendo as coisas conforme o, o plano natural das coisas. Não vamos antecipar nada. Não vamos meter o nosso estado em situações de constrangimento. Vamos manter a calma, organizar as finanças do estado do Amazonas, vamos equilibrar a economia e, em seguida, fazer um plano salário para que toda a população do estado do Amazonas tenha um benefício de pelo menos R$ 3.000 por mês. Isso é possível ser feito aqui no estado do Amazonas porque hoje nós somos o maior estado em extensão territorial do país e temos aproximadamente 4 milhões de pessoas vivendo aqui no estado do Amazonas. Então, com a quantidade de produtos da própria biodiversidade do estado do Amazonas, é que faz em que faz nós termos essa possibilidade de apresentar um projeto político dessa magnitude para melhorar a vida de todas as pessoas. Então, para todas as pessoas que estão nos acompanhando, para todas as pessoas que estão trabalhando com esperança de arrumar um emprego no nosso governo, tenha certeza, meu amigo, minha amiga, que o nosso governo estará iniciando do início. Então acredite você, a sua família e todas as pessoas que o nosso governo terá espaço para você. Jovem que está se formando, jovem que está formado, adulto que está formado. Vamos organizar o estado do Amazonas, primeiramente por faixas etárias. Eu vejo a vida dessa forma. A vida inicia do 1 ano até os 20 anos, você é jovem. De 20 anos a 40 anos, você é adulto. De 40 anos a 80 anos, você é idoso. E o que é que eu tenho para falar a respeito de ser prefeito, de ser governador, para a população em geral? Eu sou uma fonte em que eu tive informações em que vou instruir a população do estado do Amazonas a se programar para a vida, para encarar a vida local, regional, nacional e internacional. E, se possível, até interplanetário. Porque agora muitas pessoas estão falando que tem viagens para Marte e tal. Se possível, nós vamos enviar um cidadão do Amazonas ou até 10 cidadãos do Amazonas para Marte. Isso é uma comédia que nós estamos falando para falar sobre o tipo de educação, o tipo de saúde
o tipo de segurança e eventos culturais que nós queremos proporcionar para o estado do Amazonas. Vou dizer a toda a população que nós vamos ter aqui no estado do Amazonas tudo de melhor que existe na terra. Nós vamos comprar, mandar buscar e vamos fortalecer o povo do Amazonas. Quando as pessoas pensarem no Brasil, o americano dos Estados Unidos, no Brasil, ele vai pensar, vou pro Amazonas. Já sabe porque lá o Amazonas é o melhor lugar para se conhecer. Quando o cara vier da Europa, para onde que eu vou? Pro Brasil, vou pro Amazonas. Esse é o intuito do objetivo do nosso trabalho. Primeiro, nós vamos fortalecer a população do estado do Amazonas com um plano de cargos e salários. Depois, vamos fortalecer com habitações, com carro. E após isso, negócios. E fortalecendo a população, fortalecendo as autoridades, fortalecendo as lideranças, nós vamos tornar a população do estado do Amazonas mais forte. Vamos cuidar da saúde do nosso povo. Vamos fazer tratamento de pele nas mulheres. Vamos comprar os melhores produtos de beleza, as melhores cremes, os melhores remédios de beleza para a população do Amazonas. Vamos investir também na construção de grandes academias. Esse é um segmento de saúde para a população. Vamos investir em academias de alta performance, academias de estilo parques de diversões com máquinas de academia. Vamos trabalhar, fazer a população criar músculos, fazer a população do Amazonas trabalhar com comidas saudáveis. Também vamos investir muito forte na construção de restaurantes de peixe no estado do Amazonas. Vamos investir muito nisso, que em todas as ruas do estado do Amazonas tem um restaurante de peixe investimento do governo do estado do Amazonas. Então, nós vamos fortalecer principalmente o nosso principal produto, que são os peixes do rio do estado, em que nós temos em abundância. Vamos fortalecer o pescado, vamos fortalecer a economia da população. Nós não vamos trabalhar, vamos juntar um dinheirinho aqui para fazer um negocinho aqui mais ou menos. Não. O governo do estado do Amazonas, a partir de agora, tem um planejamento para que o Amazonas se torne o maior estado em desenvolvimento e infraestrutura futurística, infraestrutura de tecnologia e modernidade é o Amazonas. Nós temos a maior floresta do planeta, temos os maiores aquíferos aqui no nosso estado, as maiores concentrações de ouro e petróleo, e bem como gás natural temos no estado do Amazonas.
mas a principal riqueza do estado do Amazonas são as árvores, em que diariamente, a cada segundo, está produzindo oxigênio e gás natural para que você, em todos os lugares do planeta, tenha vida. Eu tenho certeza que todo cidadão do planeta deve a vida às árvores. Primeiramente, a Deus que criou as árvores para que nos dê oxigênio de vida. E pensando nisso, nós vamos fortalecer a população com recursos financeiros para que possa comprar cimento, tijolo, e aí não vamos mais destruir as árvores para construções. As árvores vão funcionar como instrumento de crédito. Uma árvore equivale a R$ 1 milhão. 1.000 árvores valem R$ 1 bilhão. E assim sucessivamente. Isso vai possibilitar que o Amazonas se torne independente de créditos estrangeiros. Hoje nós não vamos mais tomar créditos de empréstimos internacional. Por quê? Porque nós temos o capital que é o próprio estado do Amazonas, muito forte na bolsa de valores e em todos os mercados de capital aberto. E antes de me tornar governador, nós desenvolvemos um algoritmo para fazer uma procuradoria em todo o estado do Amazonas de todos os recursos que nós podemos obter em 4 anos, e nós tivemos um cálculo infinito. Mas para ter um controle, um teto salarial, uma coisa bem equilibrada, nós firmamos uma organização governamental em que eu fui eleito com 2.047.000 votos. Então, eu sou o líder do estado maior com um salário de 2.047.000 por mês. Isso é um fato. O senador eleito, o Maziz, nessa eleição teve 700 e alguma coisa mil votos. Essa é a quantidade do salário dele. E o prefeito de Manaus, que é o que teve maior quantidade de votos entre os prefeitos do estado, 400 e tantos mil votos. Essa é a quantidade de salário dele. Deputado federal Amon teve 200 e tantos votos. Essa é a quantidade de votos dele. O candidato Roberto Cidade teve 100 e tantos votos. Essa é a quantidade do salário dele. E aí, quando nós fizemos um acordo com os prefeitos, com os senadores, em que nós iremos fazer um governo de um novo início, nós estamos fortalecendo verdadeiramente o estado do Amazonas, porque a população está precisando de um governo que abra oportunidade, porque assim, há muito tempo
não está sendo renovada a, a, a estrutura do governo do estado. Então nós entramos para ser governador para fazer uma coisa maravilhosa, uma coisa em que a população vai se sentir orgulhosa de viver no estado do Amazonas. O jovem, o adolescente vai se sentir orgulhoso de estudar nas escolas do nosso estado. E no mais, o dia a dia, nós vamos visitar, estabelecer um trabalho de visitas, um trabalho de primeiramente para eu conhecer o patrimônio público do estado do Amazonas. Vou visitar as cidades. Quero com certeza nesses 4 anos ir visitar todas as cidades do estado do Amazonas e também levar no mínimo 100 obras de infraestrutura para cada uma das cidades do estado do Amazonas. Outra coisa, voltando para o plano de desenvolvimento do estado do Amazonas. Temos várias vertentes para governar o estado. Nós temos, quando eu estou me tornando governador, eu vou governar para a esquerda, para a direita e para o centrão. Então, eu quero fazer um governo de verdade. Não sei se vou ser candidato a governador de novo na próxima eleição. Eu estou querendo fazer um governo para colocar o meu nome na história do estado do Amazonas como um